Olá, meus queridos e amados seguidores, chegando aqui para atender ao pedido do meu amigo Cristiano Santos, de lá de Minas Gerais, que me pediu para fazer um vídeo explicando o que foi a Confederação do Equador, esse movimento separatista que aconteceu aqui no meu estado de Pernambuco no ano de 1824. E que agora, no dia 2 de julho de 2024, completa exatos 200 anos. Então, esse fato histórico que marcou a história do nosso país é muito importante ser lembrado, principalmente porque ele teve grande relevância nas tomadas de decisão sobre os destinos do Brasil naquele período. Então, pessoal, como eu já disse, a Confederação do Equador, ela foi um movimento político que ocorreu em 1824, aqui no Nordeste. Ela teve início em Pernambuco e depois ela se ampliou rapidamente para outras províncias da região, como Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Em síntese, a Confederação do Equador ganhou esse nome porque se refere à proximidade dessa região, do centro desse conflito com a linha do Equador, Então, esse fato histórico, ele não ocorreu no Equador, ele ocorreu no Brasil, aqui na província de Pernambuco. Esse movimento, ele também é um reflexo da Revolução Pernambucana, que ocorreu em 1817. Resumindo, a Confederação do Equador foi um movimento iniciado aqui em Pernambuco no ano de 1824 e que posteriormente se espalhou pelo Nordeste e era contra o autoritarismo de Dom Pedro I. Desde a Assembleia Constituinte de 1823, Dom Pedro mostrou seu autoritarismo, que se confirmou com a Constituição de 1824, que lhe garantia amplos poderes. Desse modo, os revoltosos não apenas buscavam se opor ao imperador Dom Pedro I, mas também eles defendiam a implantação de um regime republicano no Brasil. A Confederação do Equador teve como seu principal líder o Frei Caneca, que posteriormente acabou sendo fuzilado, juntamente com alguns dos outros líderes da Confederação, uma vez que esse movimento foi duramente reprimido pelas tropas imperiais de Dom Pedro I. Podemos afirmar que os principais motivos da Confederação do Equador foram a crise econômico-social que ocorria no Brasil nesse período, os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa e o autoritarismo de Dom Pedro I. Contudo, o estopim da revolução, da revolta, foi a deposição do governador da província de Pernambuco, Manuel de Carvalho Paes. Essa deposição foi o estopim para que as lideranças do movimento iniciassem a revolta contra o governo central. Logo, outras províncias nordestinas, como Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba, aderiram à Confederação do Equador. Então, enquanto lutavam contra o Império, os revoltosos não se mostravam dispostos a nenhum tipo de negociação, O Frei Caneca, que foi o principal líder da Confederação do Equador, era conhecido por esse nome, porém o seu nome verdadeiro era Frei Joaquim do Amor Divino. Ele nasceu no Recife em 20 de agosto de 1779 e participou tanto da Confederação do Equador como também da Revolução Pernambucana em 1817, na qual os pernambucanos se levantaram contra a presença
da família real portuguesa no Rio de Janeiro. Frei Caneca era jornalista e foi o fundador do periódico Tifes Pernambucano, que divulgava ideais dos revoltosos. Então, as tropas imperiais o prenderam, ele foi julgado e condenado à morte. Apesar dos apelos para que se preservasse a vida dele, no dia 13 de janeiro de 1825, Frei Caneca estava no Forte das Cinco Pontas para ser enforcado. Porém, os 3 carrascos se recusaram a executar as ordens. Então, foi quando a comissão militar ordenou o seu fuzilamento. Após o seu fuzilamento, o seu corpo foi deixado em frente ao convento das Carmelitas, dentro de um caixão de pinho. Os padres o recolheram e o enterraram. Outro líder muito importante da Confederação do Equador foi Cipriano Barata, que também foi um jornalista e também trabalhou colaborando com a divulgação dos ideais da Confederação do Equador. Cipriano Barata nasceu em Salvador em 26 de setembro de 1762. Ele esteve presente nas revoltas ocorridas no Brasil durante o período anterior à independência do Brasil, como a Conjuração Baiana e também a Revolução Pernambucana. Ele se uniu à Frei Caneca e se tornou um dos líderes da Confederação do Equador. Ao contrário do religioso, Barata foi preso na Fortaleza do Brum, no caso o Forte do Brum, no Recife, em 1825. Ele foi solto e manteve sua atividade jornalística até sua morte em 1º de julho de 1838. Outro fato muito importante é que Dom Pedro I solicitou empréstimos à Inglaterra para poder financiar as tropas que lutaram contra a Confederação do Equador. As discordâncias que existiam entre seus líderes fizeram com que o movimento se enfraquecesse, facilitando a vitória das tropas imperiais. Os revoltosos presos, condenados e alguns executados, como foi o caso do Frei Caneca. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só, espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.